um especialista em artes marciais, começa a trabalhar para a máfia local. O trabalho parece simples, até que um dos clientes o envolve em uma situação muito mais complicada do que o esperado. Olá pessoal, hoje vamos recapitular o filme Perseguição Criminosa de 2018 e vamos para mais um resumo top. O filme começa com 3 homens caminhando com confiança, exalando um ar de superstars, enquanto se movem lentamente, exibindo um estilo descolado. Eles entram em uma academia de artes marciais que pertence a um mestre chamado French. Um dos homens, David, faz uma oferta de 110 mil a French para comprar a academia, mas French recusa, sentindo-se insultado pela proposta. David, ainda usando seus sapatos, avança pelo tatame em direção a French, o que irrita profundamente o mestre. French então desafia David para um confronto. Se French perder, ele venderá a academia para David, mas se vencer, David terá que deixar o local. David aceita o desafio com entusiasmo e a luta se inicia. Depois de derrotar facilmente David e seus 2 amigos, mostrando suas habilidades como artista marcial, através de seu uniforme característico, French os obriga a sair conforme combinado. Mais tarde, ele se encontra com seu amigo Alex em busca de uma nova fonte de renda. French está enfrentando dificuldades financeiras devido ao baixo número de alunos em sua academia e várias dívidas acumuladas. Ele pede a Alex para ajudá-lo a conseguir um trabalho como cobrador de dívidas, já que Alex tem experiência nessa área. Alex reluta, considerando o trabalho muito perigoso para French, mas diante da persistência do amigo e sua necessidade desesperada de dinheiro, ele finalmente cede e fornece a French o endereço de seu chefe Tommy. Após retornar ao seu modesto apartamento, French sobe as escadas de emergência para evitar seu incisivo proprietário, que está determinado a cobrar o aluguel atrasado. Assim que entra em seu apartamento, o proprietário aparece à porta, exigindo o pagamento dos 3 meses de aluguel atrasado. No dia seguinte, French vai ao escritório de Tommy para se candidatar ao cargo de cobrador de dívidas. Tommy o aceita ao descobrir que French é um ex-soldado britânico, com experiência em campo de batalhas e habilidades sólidas em jiu-jitsu. Tommy então anuncia a French sobre as nuances da profissão e atribui seu primeiro trabalho para o dia seguinte, com a supervisão de um dos homens de Tommy. No dia seguinte, French se apresentou para o trabalho vestindo um elegante terno, exalando profissionalismo, enquanto se encontrava com seu parceiro Sui no local combinado. Seu primeiro trabalho era recuperar uma dívida de 117 mil de um homem chamado Oliver, que devia dinheiro a Tommy. Tommy havia informado French que Oliver era classificado como um devedor de nível 10, onde o nível 10 indicava os devedores mais fáceis de cobrar e o nível 1 os mais difíceis. Com isso em mente, French e Sui dirigem-se à residência de Oliver. Ao chegarem lá, French bateu educadamente à porta de Oliver. Do interior da casa, Oliver avistou Sui na varanda e sentiu-se intimidado. Oliver pegou uma arma e instruiu sua namorada a atender a porta, enquanto ele e seu amigo se esconderam nos fundos da casa. A namorada de Oliver abriu a porta e conversou com Sui por um tempo, tentando então mandá-los embora e fechar a porta, mas Sui não estava disposto a sair sem cumprir seu objetivo. Ele chutou a porta aberta, derrubando a garota no chão. Vendo Sui entrar na casa, Oliver e seu amigo fugiram pela porta dos fundos. French os perseguiu de perto, enquanto Sui entrou em seu carro para interceptá-los. Durante a perseguição, o amigo de Oliver escorregou ao tentar atirar em French. French aproveitou a oportunidade e o dominou. Os dois lutaram, mas French se mostrou mais forte e conseguiu derrotar o homem. O homem, percebendo que estava prestes a perder, correu para a rua. Nesse momento, Sui chegou e o atingiu com seu carro. Enquanto isso, Oliver aproveitou para roubar o carro de um motorista que passava, mas French o alcançou antes que pudesse escapar. Em um ato desesperado, Oliver pisou fundo no acelerador, enquanto French se segurava na janela, golpeando Oliver. No entanto, o controle de French enfraqueceu e ele acabou caído na rua. Ao mesmo tempo, Oliver perdeu o controle do carro e colidiu com o veículo estacionado. O incidente deixou Oliver indefeso. Sui agiu rapidamente, arrastando-o para fora do carro e exigindo que ele pagasse sua dívida imediatamente, ignorando seus ferimentos graves. Após ameaçar fazer um carinho no nariz de Oliver se ele não pagasse, Sui e French seguiram para seu próximo alvo, Harville, um devedor classificado como nível 5, devendo mais de 100 mil a Tommy.
No caminho, French expressou suas preocupações sobre os perigos do trabalho. Ele havia pensado que lidar com um devedor de nível 10 seria fácil, como um passeio no parque, mas quase foi baleado e arrastado por um carro. French estava apreensivo sobre enfrentar um devedor de nível 5, considerando o quão difícil foi lidar com o nível 10. Sui ignorou as preocupações de French, pegou sua faca e os dois entraram na loja de Harville. Dentro da loja, French perguntou a um funcionário pelo paradeiro de Harville, mas antes que pudesse obter qualquer informação, o guarda-costas de Harville apareceu, forçando French a entrar em confronto com ele. No entanto, seus socos não surtiram efeito contra o guarda-costas. Enquanto o caso se desenrolava, Sui conseguiu se infiltrar na sala onde Harville estava se escondendo. Enquanto isso, French continuava lutando com o guarda-costas, eventualmente conseguindo nocautear seu resistente oponente com pura determinação. No entanto, outro guarda-costas surgiu e atingiu French por trás. Este novo adversário o espancou severamente, tratando-o como um brinquedo. Felizmente, Sui interveio, quebrando uma garrafa de vidro na cabeça do guarda-costas e permitindo a French uma chance de contra-atacar. Depois de lidar com o guarda-costas, French e Sui confrontaram Harville. Tommy havia instruído Sui a quebrar a perna de Harville, e Sui fez isso, causando gritos de dor por parte de Harville. Silenciosamente, Sui e French deixaram o local de carro. French mais uma vez expressou suas preocupações sobre os perigos do trabalho. Em resposta, Sui levou French a uma locadora de filmes e mostrou a ele um pôster de quando era mais jovem. Sui havia sido um ator no passado. No entanto, French não se impressionou, criticando um filme de Sui como lixo, sem entender por que Sui estava se orgulhando de seu passado. Apesar das reclamações de French, eles continuaram sua missão. Seu próximo alvo era Gordon, um devedor classificado como nível 2, devendo 40 mil. Eles chegaram rapidamente à casa de Gordon. Antes de sair do carro, Sui elaborou um plano. Ele instruiu French a agir de maneira agressiva para pressionar Gordon a pagar. Ao encontrar um guarda-costas no terraço, Sui começou a provocá-lo para aumentar a tensão. French teve que enfrentar o guarda-costas, que demonstrava uma força considerável. Após uma luta árdua e muitos golpes trocados, French finalmente conseguiu derrubá-lo. Em seguida, French procurou por Sui e o encontrou nos fundos da casa, onde Gordon e sua namorada estavam casualmente bebendo. Sui ordenou a French que vigiasse Gordon, enquanto ele entrava para pegar o dinheiro. Assim que Sui saiu, Gordon tentou subornar French, oferecendo-lhe dinheiro para cooperar. Surpreendentemente, French recusou e atingiu Gordon no estômago com um soco. Sem alternativa, Gordon levou French até seu cofre, que continha 100 mil. Enquanto isso, no quintal, a namorada de Gordon tentou seduzir Sui, tirando o vestido. Seu momento foi interrompido por French, que retornou trazendo o dinheiro de Gordon. Sem perder tempo, eles partiram rapidamente. Dirigindo apenas uma curta distância, French e Sui encontraram o guarda-costas com quem French tinha lutado antes, agora acompanhado por dois amigos. Embora pudessem ter fugido, seu espírito combativo os levou a enfrentar o desafio dos 3 homens. Após um dia exaustivo, French e Sui decidiram almoçar juntos antes de voltar para casa. Em casa, French foi direto dormir, precisando descansar após o cansativo dia, pois eles precisavam encontrar Tommy no dia seguinte para entregar o dinheiro coletado. Quando se encontraram com Tommy, ele informou que Harville havia pago todas as suas dívidas. A conversa foi breve, pois Tommy levou French e Sui para conhecer seu amigo Barbosa. Barbosa precisava da ajuda de Tommy para capturar Connor, um irlandês que havia roubado seu dinheiro. Enquanto Barbosa explicava a situação, sua noiva Amanda saiu abruptamente da sala, recusando-se a participar da conversa. Intrigado, Tommy perguntou sobre a quantia roubada, mas Barbosa desviou da pergunta. Tommy não insistiu e prosseguiu explicando como seu sistema operava e como classificavam os alvos. Um alvo classificado como nível 10 receberia apenas um aviso, mas um alvo de nível 1 seria severamente punido. Barbosa escolheu o pacote de nível 1 sem hesitação, entregando 20 mil a Tommy junto com o último endereço conhecido de Connor. Com essas informações em mão, French e Sui dirigem-se ao local de trabalho de Connor, um bar. Antes que pudessem fazer qualquer pergunta sobre Connor, o proprietário do bar os expulsou de forma rude, informando que o bar estava fechado. Sem dizer uma palavra, Sui pegou um palito de dente e o enfiou no olho do proprietário do bar. Pouco depois, um barman que também fazia segurança apareceu. O barman reconheceu Sui e, sabendo de sua reputação de durão, optou por não se envolver com ele. No entanto, ele não conhecia French e imediatamente começou uma briga com ele. Enquanto o French lutava com o barman, Sui interrogava o barman sobre Connor. O barman explicou que Connor havia parado de trabalhar lá há um mês e era uma pessoa decente. Ele insinuou que Barbosa poderia ter mentido sobre Connor. Ignorando as palavras do barman,
Sui o pressionou até que ele revelasse o endereço. Um barman indicou a Sui para procurar Tim, o antigo colega de quarto de Connor, pois Tim saberia onde Connor estava. French conseguiu virar a luta e derrubou o barman antes que Sui e French partissem. Com nada mais a fazer no bar, Sui levou French ao apartamento de Tim. Eles encontraram Tim em seu apartamento. Tim colaborou com o que o dono do bar havia dito, explicou que Connor era uma pessoa amigável e até tinha um filho. Ele sugeriu que eles deveriam estar atrás de Barbosa em vez de Connor. No entanto, French e Sui não acreditaram nele. French ameaçou machucar Tim se ele não revelasse onde Connor estava. Assustado pela segurança de Tim, ele disse que Connor havia se mudado para um lugar chamado Toena, com uma mulher chamada Sandy. French e Sui voltaram para o carro e dirigiram até o novo endereço de Connor. Ao chegar lá, French bateu levemente na porta. Quando o filho de Connor abriu, French deu-lhe uma cabeçada, iniciando um espancamento que fez seu nariz sangrar. O barulho atraiu Sandy para fora da casa. Eles tentaram interrogá-la sobre Connor, mas ela informou que ele era um homem bom e inocente. Sandy acrescentou que Amanda sabia onde Connor estava. Depois de obter essa informação, eles voltaram para casa para descansar. No dia seguinte, seguiram Amanda até ela entrar em um apartamento. Ela estava discutindo com alguém pelo interfone, chamando uma pessoa de bastardo irlandês. Suspeitando que ela estivesse falando com Connor, Sui e French a confrontaram, ameaçando revelar seu relacionamento com Connor para Barbosa. Amanda, percebendo que seu segredo estava prestes a ser revelado, finalmente forneceu a eles o número do apartamento de Connor. Sui e French se apressaram até lá. Amanda não mentiu. Quando Connor abriu a porta, eles o confrontaram sobre o dinheiro roubado durante o interrogatório. A filha de Connor apareceu visivelmente preocupada ao ver seu pai sendo tratado de forma áspera. Para acalmá-la, Connor mentiu, dizendo que French e Sui eram seus amigos. Sui entrou na brincadeira, explicando que estavam apenas brincando de esconde-esconde e convidou a menina para brincar. A criança acreditou neles e foi se esconder. Assim que a menina saiu, Sui imediatamente perguntou a Connor por que Barbosa estava atrás dele. Connor explicou que costumava trabalhar no clube de Barbosa e se apaixonou por uma dançarina chamada Crystal. Eles começaram um relacionamento e Crystal engravidou, mas Barbosa também estava interessado nela e não conseguia aceitar que ela esperava um filho de outro homem. Em um acesso de raiva, ele a esfaqueou, mesmo ela estando grávida. Connor tentou salvar Crystal e a levou para o hospital, mas infelizmente ela não resistiu. Ela deu à luz a uma filha antes de falecer, e essa criança era a menina que Sui e French acabaram de encontrar. Ouvindo a história de Connor, French insistiu que ele deixasse a cidade imediatamente para sua própria segurança. No entanto, Sui discordou, temendo as consequências se deixassem Connor partir. Uma discussão acalorada se seguiu, cada um defendendo seu ponto de vista. French argumentou que seriam apenas assassinos frios se entregassem Connor para Barbosa. Suas palavras fizeram Sui refletir sobre o que era certo, e ele finalmente disse a Connor para pegar sua filha e partir. Enquanto isso, French e Sui desceram e encontraram Amanda novamente. Ela revelou que haviam caído na armadilha de Barbosa. O plano de Barbosa era matar Connor e usar Sui e French como bodes expiatórios. Para piorar, Barbosa estava agora no elevador, indo em direção ao apartamento de Connor. Percebendo que Connor estava em grave perigo, eles subiram apressadamente. Ao chegarem ao andar, encontraram o lugar cheio de homens de Barbosa. French sabia que não poderiam enfrentar os inimigos armados de frente, especialmente com Sui hesitante. Então, ele elaborou um plano e explicou a Sui. Aguardando o momento certo, e buscaram os inimigos e os derrotaram até que desmaiassem, pegando suas armas. Com as armas roubadas, começaram a atirar nos homens de Barbosa em meio ao caos. French e Sui entraram no quarto de Connor e ordenaram que ele saísse imediatamente com sua filha, enquanto eles permaneciam para protegê-los. Depois que Connor saiu, 2 homens de Barbosa invadiram o quarto, desencadeando o tiroteio. Após intensos momentos de troca de tiro, French e Sui conseguiram eliminar os invasores. Pensando em estar seguro, French e Sui deixaram sua cobertura, mas se mostrou um erro fatal quando 3 homens de Barbosa entraram e abriram fogo. Sui foi ferido várias vezes e caiu, enquanto French também foi atingido, mas conseguiu escapar. Com o tiroteio terminado, Barbosa saiu de seu esconderijo para eliminar Sui. Por sorte, Tommy apareceu inesperadamente e o deteve. Tommy percebeu a traição de Barbosa e, sem hesitação, o eliminou. Pouco depois, a polícia chegou ao local. Enquanto isso, um gravemente ferido French conseguiu voltar ao seu carro, mas estava prestes a perder a consciência. No desfecho do filme, Connor e sua filha estão jantando juntos. Graças ao sacrifício de French e Sui, finalmente podem viver uma vida familiar normal
livre do medo. E assim, chegamos ao final da história. E galera, de 1 a 10, qual seria a sua nota para esse filme? E se você não gosta de comentar, deixa o like pra me saber se você tá gostando do vídeo. Principalmente você que chegou até aqui. Vou ficando por aqui e até a próxima.